Por que que o término de um relacionamento dói? Por que que o afastamento daquela pessoa com a qual nós nos relacionávamos machuca? Porque nós temos um circuito energético, um circuito elétrico que nós compartilhamos com aqueles que nós interagimos, seja em relacionamento afetivo amoroso, relacionamento romântico, ou relacionamento familiar, relacionamento de amigo. Quando um término de um relacionamento ocorre na terceira dimensão, por motivos distintos, os campos sentem esse abalo energético e trazem tristezas, raivas, ressentimentos, mágoas, angústias, agonias diversas, porque os filamentos conectivos que envolvem um campo e envolvem o outro campo se conectam como plugs. Quando há essa separação física, há a separação energética também. Então a gente passa a sentir aquilo que está acontecendo acima do corpo físico, no campo eletromagnético, nos campos, nos corpos sutis, nos órgãos sutis, que são os nossos chakras. Então, quando há essa separação física, a energia que antes era plugada, ela é desconectada. E esses plugs ficam confusos, não sabem o que vão fazer, porque anteriormente eles eram conectados. E essa desconexão causa um estado confuso, ansioso muitas vezes, porque não são plugs de tomada, simplesmente como eu estou exemplificando aqui. São tubos de energia, são filamentos energéticos. E esses filamentos energéticos, quando desplugam, rompem e a energia fica vazando por ali muitas vezes. Esses filamentos, eles têm conexão direta com os nossos órgãos sutis, com os nossos chakras. Então os chakras sentem. E aí há ali uma ferida aberta. E essa ferida aberta movimenta muita energia e espera receber a mesma energia que recebia anteriormente do outro campo, mas agora não recebe. Então dói, machuca. Às vezes, quando a gente não sabe lidar, a gente cai em sofrimento. E esse vazamento de energia piora, vaza a energia para fora do nosso campo e a gente magnetiza informações desconexas. Então dói, machuca, porque há essa separação dos campos e o campo fica aberto até que haja uma reconstituição, até que esses filamentos de energia acostumem com o afastamento, com o alongamento, com a separação. E quando acostuma, então, passa a olhar de uma outra forma, como um aprendizado que teve. Mas até então, enquanto há só aquele estranhamento dos plugs em desconexão, pode haver sim muita emoção sendo jogada de um campo ao outro. E isso é muito prejudicial, mas é comum que aconteça, porque a gente está aqui em aprendizado, em aprimoramento. Muitas vezes, por medo de aprender com esse movimento, porque ele gera um aprendizado muito profundo, a gente fica no relacionamento que está, mesmo ele estando tóxico, ou nem entra num relacionamento por medo de passar por esse movimento. Mas esse movimento, ele é um movimento que nos ensina muito sobre amor, sobre auto-amor, sobre compreensão de nós mesmos e do outro. E é muito importante que ocorra, porque quando não ocorre, a gente fica bloqueados dentro de um aprendizado. E a gente está aqui na Terra hoje para trabalhar com o nosso campo emocional, para aprender de fato a como lidar com essas emoções, a curar essas feridas que se abrem nos nossos órgãos sutis, no nosso circuito elétrico, quando nós nos afastamos, quando nós rompemos uma relação. E todos nós temos a plena capacidade de reconstituir esses filamentos. É claro que muitas vezes aqui a gente precisa da ajuda do outro, precisa da ajuda de um terapeuta, precisa de uma ajuda amiga, de uma conversa, de uma sessão de psicoterapia, porque tudo isso nos faz elaborar melhor esse movimento do desplugar e compreender como a gente faz para curar esses plugs que ficaram soltos, essas feridas que foram causadas no circuito energético. E aí a gente aprende a reconstituir
para que então, quando a gente passar novamente por esse movimento, a gente consiga curar mais rápido e até mesmo nem passar por sofrimento, porque a gente passa a compreender que é um movimento natural de aprendizado e que todos nós temos essa capacidade de ser plásticos, de conseguir fazer ali o mesmo que a gente faz com os nossos neurônios, com a nossa neuroplasticidade, com o nosso aprendizado neural. A gente também faz com o nosso circuito energético. Então, o nosso circuito energético, ele vai aprendendo a ser neuroplástico, a se renovar, a aprender com tudo aquilo que está sendo disponibilizado para ele como um pacote de dados, como um pacote de informação. Porque tudo isso que a gente vivencia na matéria nada mais é do que um pacote de informação. O nosso campo é um decodificador de pacotes informacionais. E conforme a gente vai aprendendo a decodificar esses pacotes, a gente vai expandindo a nossa consciência. Então, adentrar um relacionamento é muito profundo e é muito importante que assim a gente faça. Senão a gente vai viver entrando e criando relacionamentos líquidos por medo de aprender. A gente não pode ter medo de aprender. A gente tem que trocar essa polaridade, trocar esse programa de dentro de nós. Trocar o medo por coragem, por confiança. E confiar que tudo vem para o nosso aprendizado. Hoje eu estou com essa voz ainda um pouco rouca, mas eu gosto muito de vir aqui compartilhar com vocês o que eu reflito por aqui, o que vem das terapêuticas, das terapias, dos meus atendidos, para que assim a gente possa expandir juntos o nosso conhecimento, aprender que tudo vem para o nosso bem, que tudo é convertido em luz e que a luz então assim ela pode se fazer sempre.